Graça e paz, queridos. A palavra de Deus hoje está em Mateus, capítulo 12. Queria que você abrisse aí Mateus, capítulo 12. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que ainda está pulsando e precisa ser falado, precisa ser anunciado. A religião que mata. Esse é o tema do nosso assunto hoje aqui, da nossa leitura. A religião que mata. Mateus capítulo 7, capítulo 12, e nós vamos ler o versículo de número 7. Jesus vai se pronunciar nessa fala. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não condenariam aqueles que não têm culpa. Feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Abençoa, Deus, aquele que nesse momento, onde quer que esteja, em algum lugar, em algum tempo, possa estar nos assistindo. Abençoa ele, abençoa os que estão aqui, derrama a tua unção sobre essa vida e abre a sua mente para que ele venha entender. E uma vez entendido, que isso possa descer até os seus corações e que venha dar o fruto. Venha fazer uma transformação no tempo correto. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Então hoje nós vamos falar sobre a religião que mata. Jesus vai botar os fariseus, vai enquadrar, vai encaixar os fariseus nessa fala. A Bíblia vai iniciar num contexto onde os discípulos de Jesus, eles estão colhendo alimentos no campo para comer no dia de sábado. Os discípulos de Jesus estão ali subindo em árvore, pegando frutas, comendo e se alimentando no dia de sábado. E um grupo de religiosos ali, eles vão olhar e vão chamar Jesus e vão indagá-lo sobre o seguinte: olha, hoje é sábado. A lei de Moisés diz que não se deve fazer isso no dia de sábado. E Jesus vai dizer para eles: olha, não viste o que está escrito? Que Davi entrou no templo no dia de sábado, também comeu o pão que não era lícito a ele comer, mas que ele comeu, e que Deus o perdoou, e que os sacerdotes vêm fazendo um monte de besteira no dia de sábado, e Deus está perdoando essa turma. Vocês não leram isso? Então Jesus vai ali fazer raiva para os fariseus, uma raiva santa. Vai deixar os fariseus ali malucos, loucos de raiva, porque eram religiosos, queridos. E hoje nós vamos falar de religiosidade. O religioso que mira a situação, mas que ele mesmo não dá passos sequer para resolver a situação. E nós vemos aí, nos dias de hoje, uma correria frenética. Eu digo uma correria frenética mesmo, de fariseus. E eu vou categorizá-los de fariseus, porque Jesus aqui encaixa essa turma como fariseus. O que é uma religião que mata e que escraviza? É aquela que você se torna um fariseu.
E hoje a palavra fariseu, ela ficou muito no sentido figurado, pejorativo. Mas na época de Jesus, os fariseus eram os religiosos que observavam realmente a lei. Eles andavam com os rolos aqui, já todos marcados ali, sabia o que deveria ser feito. Eles conheciam a lei como nenhum outro. Eles eram conhecidos como pessoas que sabiam tudo sobre a Bíblia judaica. Pessoas altamente capacitadas e que eles eram consultados, inclusive publicamente, a respeito da lei de Deus. Então, os fariseus, queridos, eles eram semelhantes ao estudioso de hoje, ao cara que conhece muito da palavra, mas ele tem pouca experiência com Deus. Ele tem pouca intimidade, na verdade, com Deus. Hoje há esse paralelo, essa briga. Uns têm bastante conhecimento, pouca experiência, pouca intimidade com Deus. Outros não têm nenhuma experiência, mas que acham também que têm muita intimidade com Deus. E é sobre esses dois grupos que a gente vai falar um pouquinho, vai passar um pouco sobre essa situação. Hoje nós vemos aí pastores numa corrida frenética, como eu disse, tentando fazer alguma coisa para que, algum movimento, para que a sua congregação, o seu reduto religioso, ele não perca o movimento. E com isso eles começam a desenvolver uma série de programas. São muitos programas. Começando de manhã na igreja, esses programas se estendem pela tarde, vão pela noite, entram madrugadas e no dia seguinte, e o religioso ele está ali direto. Ele não para, ele faz o encontro, ele faz o reencontro, pós-encontro, pré-encontro, o encontro de santidade, ele faz o encontro sobrenatural, ele faz o inexplicável, e ele vai começando a categorizar e dar vários nomes a isso. E ele começa a dar vários nomes. E nessa correria frenética, muitos ali, eles passam por uma experiência momentânea. Ele vai àquele local mesmo, ele vai àquele encontro, ele vai ali, ouve pregações, ele ouve o que tem de ser ouvido, e o pastor naquela luta frenética para tentar modificar o seu reduto, aumentar, como se fosse batendo ali a clara do ovo para que essa clara fique volumosa. O problema, querido, é que isso é farisaísmo e, por incrível que pareça, é uma realidade. Porque se esses encontros eles param de ser feitos, eu não tenho nada contra os encontros, eu até admiro quem faz, né? Acho muito legal o pessoal que está fazendo aí, mas eu penso que a metodologia, o método de como é feito isso aí está errado, está equivocado. Nós estamos caindo no mesmo erro daquela turma lá de Mateus 12. Estamos formando religiosos. O cara vai de manhã para um local, à tarde ele está na igreja fazendo alguma coisa, à noite ele também está fazendo alguma coisa, de madrugada ele vai para a vigília, vai para o monte, vai para o morro, e vira à noite, no outro dia ele está igual um zumbi, de novo na igreja, e ele não sai da igreja. Jesus veio mudar essa chave, veio trazer um novo paradigma sobre essa situação. Ele diz: olha, eu não estou atrás aqui de religiosos. Não, vocês não entenderam nada, não estou querendo formar religiosos.
Não estou aqui em busca de pessoas que conhecem a Bíblia, a Torá 100%, não é isso. Eu busco adoradores, e se vocês soubessem o que quer dizer essas palavras, misericórdia quero, e não sacrifício, talvez vocês não condenariam aqueles que não têm culpa no cartório. Então Jesus vai bater na ferida dos fariseus. Vocês não entenderam nada. Não é isso que a gente está querendo. Essa corrida frenética, desesperada, na tentativa de formar pessoas através de uma simples experiência, pseudo-experiência, que vai durar aí em torno de 2 ou 3 semanas, depois ela perdeu o fôlego. Não é isso que eu estou querendo. Vocês não entenderam absolutamente nada. O volume do fermento que provocou esse inchaço aí, ele vai murchar, e o prejuízo depois vai ser muito grande. E quais são os prejuízos? Uma série de pessoas que você conversa com eles, não, irmão, já fui para o encontro, já fui para o reencontro, pós-encontro, fiz santidade, fiz jump, fiz o inexplicável, fiz o terrível, o tremendo, fiz um monte de coisa. E vocês dizem, como é que está a tua vida hoje, meu amado? Rapaz, botei uma congregação ali, o povo me roubou, e depois disseram que eu roubei o povo, deu confusão, saiu gente com o olho inchado. Eu não quero mais nem saber disso, irmão. Deixa eu trabalhar aqui na empresa e estou fora dessa parada. Esse é o resultado, querido. Aí você chega com o pastor e diz, pastor, o que deu daquele trabalho? Aí você vai encontrar ele em cima de uma cama, bichado, com 3 pontos de saveira, estressado, tomando um monte de remédio. Cara, o povo não quer nada. Eu lutei, eu até fiz a minha parte. Tentei levar essa turma, mas a turma não quer realmente absolutamente nada. E é a turma reclamando de um lado e o pastor reclamando de outro. E aí a gente vai observar que essa religião, querido, ela mata. Se ela não for observada como tem que ser observada, ela mata. Porque nós estamos usando apenas um lado dessa grande asa. E um pássaro não voa só com um lado. Precisa de 2 asas para que ele possa voar. Se você alimenta só a questão da intimidade com Deus, da pseudo-experiência com Deus, e deixa de lado o conhecimento, vai dar problema. Se você alimenta só o conhecimento e deixa de lado essa experiência, também a gente vai ocorrer num grande problema. Então você observa hoje aí uma multidão de pessoas, essa é a verdade, desigrejadas, pessoas que não têm mais nenhum interesse de se reunir como irmãos em comunidade, como o apóstolo Paulo vai dizer, vai nos advertir, não deixe de se reunir em congregações como irmãos, como pessoas que vão interagir ali, Hebreus 10, 25. E você observa um monte de pessoas frustradas aí. Invocados, uns não vão mais à igreja. E aí acontece um grande problema, uma grande bomba que tem que ser resolvida. E Jesus vai falar isso àqueles fariseus ali. Homens super inteligentes. Se você avançar aí no capítulo 12, você vai observar que Jesus vai repreender duramente mais fariseus. E Jesus fazia uma raiva para esses fariseus, eu acredito que terrível. Os fariseus saíram dali tudo explodindo de raiva. Eu imagino Jesus ali dava gargalhadas quando um fariseu daquele ali não encontrava mais respostas, porque eles eram observadores da lei. E quando você observa as coisas, você acaba tropeçando. Agora há pouco a gente vinha no Uber e ele estava fazendo uma analogia de um cara que vinha andando dentro de uma igreja com uma bandeja de café, e ele disse que o cara esbarra
o café derrama. E ele pergunta por que derramou. Porque ele observou mais o café do que o que estava em volta dele. Essa é a realidade. Muito embora o Uber não entendeu nada, ele acha que derramou café porque tinha café. Mas ele observa que ele deixa de lado o principal, que eram as pessoas. E ficou focando no café. Hoje tem muita gente, queridos, olhando o sinal e esquecendo de Jesus. Você quando vai numa avenida que tem uma placa de trânsito apontando dobre ali, você olha a placa de trânsito e vai observar que tem que dobrar. Mas você não vai ficar olhando a placa de trânsito direto. Ali foi só um sinal. Você precisa dobrar. Tem muita gente que está observando o sinal e esquece do principal, que é de agir. E aí ele termina batendo. E vem todo ferido, arrebentado. Todo ferido, arrebentado, quando ele vem. Porque às vezes ele não volta, ele já vai direto. Então a gente precisa observar muito isso, querido. Mas nós temos também o outro lado da religião que mata. É aquele camarada que ele vem todo domingo para a igreja. Ele é fiel. Ele não quer saber de encontro, ele não quer saber dessa questão não. Não, isso aí para mim não. Ele está fora dessa parada. Ele busca muito conhecimento, ele vem mais no conhecimento, ouvir a palavra, ele acha um ambiente legal, gostoso, ar-condicionado, beleza, o ventilador tudo em dia, uma água geladinha. Ele vem porque ele achou que tem uma galera legal, o pastor ele até prega mais ou menos, o irmão ele dá uma palavra boa, o ambiente é gostoso, dá para botar o carro ali, ele disse, eu vou ficando por aqui, gostei. Ele não vem porque ele pensa, eu vou adorar o Senhor. Não, ele vem por conta de todos esses fatores que nós acabamos de falar. Esse é um outro tipo de religioso, e ele não falta. Ele não falta, ele vem, está presente ali. Mas ele é um cara seco. Ele não produz frutos. Ele não desenvolve a fé dele, ele estagnou. Ele vem 30 anos na escola bíblica dominical, ele é um aluno frequente ali. Ele nunca se forma. Ele é incapaz de ler Bíblia, de se relacionar com Deus. Ele não ora, nem chora. Ele é um religioso, queridos, também. Esse é o outro lado. Esse não é o frenético, é aquele cara que é o inerte. Ele é passo lento, tranquilo, faz ali, ele não gera frutos. Esse é um religioso também, queridos. Fadado a entrar num processo de uma religião que mata, que escraviza. E isso a gente precisa mudar. Precisa mudar, porque isso não é o que Deus quer para nós. No 7 para frente, o Senhor Jesus vai falar sobre essa outra turma. Do 7 para frente, Mateus 12, Jesus vai conversar com essa turma aí. Vai explicar conceitos, padrões, mudança de paradigma. E vai dizer que nós temos um chamado, queridos. Estamos em constante movimento. Não podemos estagnar. Estamos em constante movimento para servir ao Senhor. Servir ao Senhor. E produzir bons frutos. Que aquele que não dá fruto, a Bíblia diz que ele é cortado ao meio e jogado fora. Eis que o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não dá bom fruto, ela será jogada fora. Se você observa, uma árvore que ela não produz nada, o produtor rural, o agricultor, ele vai tirar, vai cortar ela e vai plantar uma que produza fruto. Esse é um dos princípios do reino do céu. É dinâmico, ele está em constante movimentação. Então não dá para ser um religioso de carteirinha, presente todo domingo no culto, cabelo penteado, perfume atualizado. Não funciona dessa maneira.
Também não dá para ser um frenético, que ele esqueceu de tudo e passa. Ele abandona inclusive a família. Conheço muita gente que a família foi embora, disse: não aguentei mais não, não aguentei mais. Era 24 horas, o homem queria estar em morro, ele via revelação, e era tanta coisa, já estava começando a pirar, e aí para nós não deu, a gente caiu fora. E outro vai dizer: pastor, não deu mais, a mulher era 24 horas na igreja, fazia campanha de manhã, fazia campanha à tarde, à noite era o culto, de madrugada ia para o morro, e do morro era uma fofocada danada, gente falando da vida dos outros, de manhã estava uma confusão terrível, não deu para mim, pulei fora, mas esse é o outro lado da coisa, querido. Já vi pastores aí acamados, o cara entrou num esgotamento físico tão grande que ele perdeu a noção das proporções e ele está quase que irrecuperável. E tu sabe qual é o resultado disso tudo aí? Ele vai culpar, sabe quem? Deus. Deus, pastor, não quis dessa maneira. Deus não tem nada a ver com isso, cara. Deus não mandou o cara entrar nessa parada frenética de estar fazendo um monte de movimento para deixar ele acamado. Deus não fez isso. Aí tem um outro frustrado ali e tal, a vida dele não caminha muito, ele é aquele crente de carteirinha, todo domingo o cara batido ali e tal. E aí as coisas, elas não caminham legal, e ele diz o quê? É Deus, pastor. Deus é que está me encaminhando nessa situação. A culpa toda, a conta, vai tudo para a conta de Deus. Vai tudo lá para aquele banco. O cara, ele não tem dignidade de dizer: não, pastor, eu sou um lascado, eu não avancei nesse ponto. Era para mim ter me policiado mais. Era para mim ter me policiado mais e ter avançado nessas questões. Eu não. Eu relaxei, eu fiquei um crente relapso. Ou então ele teria que dizer o outro lado lá: não, pastor, eu realmente fui um cara intempestivo, agi sem pensar, comecei a fazer um monte de movimento e o meu corpo, ele não estava preparado para isso. Tentei correr uma maratona aí de 41 quilômetros, mas eu não estou preparado para correr nem 1 quilômetro, pastor. E o que deu foi isso aí. Estou todo lascado, bichado, quebrado aqui, por conta disso aí. Isso chama-se, queridos, a religião que mata. Isso chama-se farisaísmo, fariseu. Essa é a palavra. As coisas, elas precisam ser dosadas. Muitas vezes a gente pergunta: escuta, cadê o fulano? Estava naquele rapaz, pastor, só não soube o que aconteceu com ele? Não, rapaz, ele morreu, pastor. Como, rapaz? Rapaz, uma parada cardíaca ali, fulminante, levou o indivíduo. O homem estava num movimento brilhante, pastor, era dia e noite. Não dá, queridos, para pegar um Fusca e meter 180 daqui para Itacoatiara. Não funciona. Ele vai se esbagaçar todinho, vai se desmanchar na estrada. Não funciona assim. Deus não está nesse negócio. Não é isso que Deus está falando. Mas o cara coloca a conta lá, diz: foi Deus, pastor, que... Então nós precisamos aprender a dosar essa situação, queridos. Aprender a dosar a situação. Aprendermos que Deus, ele não está atrás dessa parada de fariseu. Quando você entendeu que o Senhor Jesus disse: olha, misericórdia quero e não sacrifício. E quando você puder falar isso para uma outra pessoa: olha, misericórdia eu quero e não sacrifício. A palavra é relacionamentos, queridos. Precisamos fechar e fazer os nossos relacionamentos. Precisamos aprender a nos relacionarmos de forma saudável com as outras pessoas. Porque se não tem relacionamento, não vai, não funciona, queridos. Tem que haver um relacionamento. Você, antes de conhecer uma pessoa, você se relaciona com ela, você conhece, troca palavras, troca ideias, conversa.
Não tem como você nunca viu alguém e de repente o que foi que aconteceu? O cara já está ligado ali com uma pessoa, mas ele nunca viu, nunca conversou, foi um passe de mágica, um estalo de mágica. Não funciona, na prática isso não existe, querido. Não vai acontecer de você plantar um pé de abacate hoje, amanhã um abacate está lá grande, já deu abacate 24 horas. Isso chama-se monstro, queridos. Não dá. Então a religião que mata, ela caminha nessa direção. O cara não lê Bíblia. O cara não ora. O camarada não quer absolutamente nada. Ele é um religioso. É um entusiasta religioso. É um frequentador de igreja. Isso não funciona, queridos. Não é dessa forma. E olha, eu digo mais, isso é um grande perigo. Talvez ninguém tenha coragem de dizer, mas eu vou falar para vocês. Isso é um grande perigo. Camarada que ele entra nessa parada de frequentar a igreja, ele pode estar entrando numa parada muito, muito louca, que pode levar ele para uma situação perigosíssima. Porque se ele entra para servir ao Senhor, ele tem que servir com alegria, com amor, com dedicação. Não dá para fazer o H, só passar, dar uma meia boca, não existe isso. No reino não funciona, queridos. E ele pode estar entrando numa situação muito ruim, porque ele pode se cauterizar, ele pode achar, não, eu estou indo na igreja, cara. Eu vou o tempo, todo domingo, pode chover, eu estou lá. Inclusive, um dia desse eu fui, não tinha nem luz, eu estou lá na igreja, estou lá escutando a palavra, mas ele não produz nada, cara. E no reino de Deus, todos nós temos que produzir, somos produtíveis, somos produtores de alguma coisa. Se nós não produzirmos, não vai. Não tem essa de que, eu sou um estéril no reino de Deus e o Senhor entende a minha situação, porque eu trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo. Não funciona. Você se relaciona 24 horas com pessoas, você tem uma boca, você fala, você enxerga, você ouve, você se relaciona com pessoas. Pelo menos a ciência vai dizer que durante o dia tu tem 15 linhas de relacionamento. 15. Não é possível que durante 15 linhas de relacionamento você não consiga se expressar a tua fé. Não pode se acovardar no reino de Deus. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Não pode ser o frenético, porque se você for frenético e correr muito, você vai cair no erro dos fariseus. Você jogou uma tarrafa e talvez pegou muitos peixes, mas você não tem como tratar esses peixes. E você nem necessita comer todos os peixes. Então tem que aprender a dosar a situação. Às vezes a gente fala para uma pessoa sobre o amor de Deus, o evangelismo, o cara diz, pastor, prepara aí um caminhãozinho aí desse, a gente bota um som em cima e vamos arrebentar. Mas não é isso, não é evangelho, queridos. Evangelho é relacionamento. É boca a boca, ouvido a ouvido, coração a coração. Quando o ouvido a ouvido começar a interagir, a boca entrar em ação e o coração a coração começar a agir, aí há a química. Funciona dessa maneira. E se você observar que a fé vem pelo ouvido, e ouvir o quê? A palavra que sai da tua boca, e ela vai parar onde? Num coração quebrantado. Quando o Senhor ouve um coração quebrantado, aí sim ele vai atender os desejos do teu coração. Mas a frenesia do dia a dia e a inércia do religioso não funciona, queridos. Não vai, não é dessa maneira. Então eu não sei quais são os problemas que uma pessoa dessa pode enfrentar, eu imagino que são muitos. São inúmeros, talvez alguém esteja me ouvindo agora em algum lugar, e ele pode estar dizendo, eu caí nessa parada, pastor.
cair de jeitinho aí como o senhor está falando. Mas dá para sair dessa, querido. Dá para sair. E o cara está numa frenesia tão grande que ele observa, cara, uma rua relativamente pequena não tem como ter 12 denominações diferentes. Eu sou a favor que haja uma abundância de denominações. Mas o camarada que quer levar o evangelho sério mesmo, ele não vai para uma rua que tem 12 denominações. Ele vai pregar o evangelho onde necessita ser pregado esse evangelho. Ele não vai disputar um evangelho no local como se fosse uma mercadoria, uma commodity. Não existe isso. Não vai banalizar a palavra do Senhor. Em nome de quê? De um egoísmo. Não, eu preciso fazer esse movimento porque estão me cobrando. Eu entrei agora numa parada aí que toda terça-feira eu tenho uma reunião com a galera e os caras me cobram duramente. A gente está nessa parada aí. E o cara está para morrer. Esse meu irmão acorda, cara, está para morrer. Os irmãos já estão todos quebrados lá. Isso é farisaísmo, queridos. Religiosismo. E Deus não está nessa parada. Não funciona assim para Deus. E pode fazer uma estatística aí com quem vocês quiserem. Meu irmão, para quantos desses encontros já foi? 8, pastor. E o cara tem até orgulho. Eu fiz o fulano, o ciclano, o beltrano, esse. O cara vai dizer para ti, vai dizer, mas tu, tem um que tu ainda não foi. Eu não fui para qual? Eu não fui. O cara já fica logo já nervoso. O toque do grande trono, tu já foi para esse? Esse cara, eu não fui para esse. Quanto é? Isso é 300. E aí ele começa a deixar todo mundo louco para ir para o toque do grande trono. Religioso, queridos. Um religioso que não produz frutos no reino. Ele produz o enchimento do ego dele. Ele fica com o peito tufado, tipo pombo. Mas ele não produz. Ele está igual aquele que não faz nada, que ele é o seco. Faz nada, o cara não prega nada. Ele tá na parada do ônibus, o cara conta o problema dele todinho para ele. Ele olha para o cara, certo, a situação está difícil. A situação está difícil, cara. Ele não tem coragem, cara. E ele não tem coragem por quê? Porque ele não tem intimidade com Deus, ele não ora, ele não lê, ele não jejua. Eu não estou dizendo aqui que você tem que estar jejuando todo dia, isso também não funciona. Mas você tem que ter conhecimento, intimidade com Deus, porque senão as coisas não vão para frente. Você tem que pensar, olha, eu sirvo um Deus maravilhoso. Eu tenho que me capacitar para poder ensinar o meu irmão. Tenho que me preparar para poder ensinar o meu irmão. Você pergunta alguma coisa para ele, ele não sabe. Irmão, abre a Bíblia aí no livro de Naum. Ele diz, pastor, eu nem sabia que tinha Naum na Bíblia. Quanto mais o capítulo 1. Precisa, queridos. A gente precisa, ou então abandonar a fé, como o Senhor diz. Olha, tu não é morto, tu não é frio, tu não é quente, cara. Antes tu fosse quente ou frio, porque dava para decidir, mas tu é morno e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se Deus pudesse falar as palavras que a gente conhece aqui, a galera ia pirar. Mas Deus, ele é educado, ele chama de morno, mas existe uma palavra para esse morno. Ele diz, olha, por quanto tu és morno, não és nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tem uma palavra também para ponto de vomitar-te da minha boca, mas Deus foi muito educado. Cara, a gente precisa acordar para essas coisas. Não dá para querer levar a vida no let it be, let it be. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não funciona assim, cara, não funciona.
ou eu abandono a fé, ou eu trato a fé como ela tem que ser tratada, com o seu devido respeito. Não dá para levar as coisas de qualquer jeito. Porque senão eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo, as coisas não fluem. E termina no nada. Você termina sendo descredibilizado. Então eu vou te aconselhar, leia um livro, procura começar a ler a Bíblia. Leia um livro da Bíblia, leia um livro complementar, vai lendo, vai estudando. Vai abrindo a tua mente aí. Esses dias eu estava num debate de uns ateus, camarada. E uns ateus perturbadores, que se pega um cara fraco na fé, vai levar esse cara para lá. Aí você encontra também uns ateus, que hoje está virando moda, o ateísmo hoje está forte. O cara diz, eu sou ateu. Ele se reúne com um grupo de pessoas aí que tem um conhecimento médio, ele não lê um livro, mas ele diz, eu sou ateu. E aí você deduz duas coisas, esse cara ou ele está com um problema mental, ou então ele está realmente envolvido com física nuclear, com um estudo muito aprofundado, que tirou ele um pouco do foco da existência de Deus. Aí você pergunta, tu faz o que na vida? E o cara vai te dar uma resposta, não tem nada a ver com os estudos. Esse cara então está com problema. Esse cara está com problema, porque se ele não está envolvido com essas questões profundas do conhecimento científico, aliás, ele nem sabe o que é isso, como é que ele diz que ele é um ateu? Esse cara tem um problema sério a ser resolvido. Mas se um camarada fraco cai num grupo desse, é arriscado o grupo sugar ele, como um buraco negro vai sugar uma massa. É preciso que nós nos preparemos, querido. Que nós criemos mais responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Se eu sirvo a um Deus, que eu venha conhecer melhor esse Deus. Eu vi um ateu perguntando do cara por que ele serve a Deus. O cara disse que é porque ele já leu a Bíblia 2 vezes. O cristão, ele serve a Deus porque ele teve uma experiência pessoal com Deus, independentemente da Bíblia. Se hoje a ciência provasse que a Bíblia ela não reflete nada sobre Deus, todavia eu continuaria servindo ao Senhor. A minha fé não está fundamentada no que o cara faz ou deixa de fazer, no que Deus faz ou deixa de fazer, mas porque eu creio no Senhor. Independentemente da Bíblia, se a Bíblia tem 10 mil anos, 2, 3, 4, eu não quero nem saber. Não é com base nisso que está afirmada a nossa fé. Não adianta você ficar correndo para discutir com o ateu, porque é perca de tempo. Mas você precisa arrumar a sua vida. Arrumar a sua vida e entender por que você serve ao Senhor. E se serve, tem que servir com qualidade, querido. Já que vai servir, tem que servir com qualidade, servir com alegria, com amor, com dedicação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê paz, alegria, amor. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos ficar de pé e agradecer esse momento. Tiago disse, se tu tem falta de sabedoria, peça. E o Senhor nos dá liberalmente. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não seja um religioso. Vá ao cinema, vá ao parque, vá à piscina. Leve a sua família para algum lugar. Crie relacionamento com pessoas. Não entre em um clausulo, não fique recluso. Se relacione com pessoas, ame o seu próximo.
Ame o seu próximo, respeite a opinião do seu próximo. Existe uma frase que ela foi atribuída a Francisco de Assis. Não sei se foi ele que disse. Mas a frase diz o seguinte: prega o evangelho e, se necessário, fala sobre ele. Prega o evangelho e, se necessário, fala sobre ele. Em outras palavras, anuncia esse Deus que tu serve com as tuas atitudes, com teu gesto, com teu comportamento. Se necessário, aí tu vai para a Bíblia. Amém?